Então, a pergunta que vai nortear, né, essa nossa conversa de hoje é a seguinte: qual a relação da ocitocina com a empatia? Então, quando vocês assistiram aquela aula sobre o eixo hipotálamo-hipófise, tem um dado momento onde eu falo, né, sobre a relação hipotálamo-neurohipófise. E quando eu falo desta relação, um dos hormônios que é explicado ali, né, o mecanismo de produção, secreção e as suas funções, é a ocitocina. As duas funções da ocitocina que eu apresento para vocês naquela aula são as seguintes: a ejeção do leite durante a amamentação e a contração uterina durante o trabalho de parto. Estes dois efeitos, tá, são os dois efeitos mais comuns da ocitocina, né? Toda vez que você fala de ocitocina, todo mundo que já estudou um pouco de sistema endócrino lembra dessas duas funções. Só que este hormônio, tá, ele pertence a um sistema muito mais complexo do que apenas as contrações uterinas e apenas a ejeção do leite. Não estou falando que essas duas funções são funções simples, até porque inicialmente a ocitocina, quando ela surgiu nos mamíferos, ela não foi pensada para isso. E de acordo com que a evolução foi acontecendo, melhorias foram sendo feitas, e num dado momento, em humanos, a ocitocina, ela chegou a ter essas duas funções. Pensa comigo aqui. Se a ocitocina ela só tivesse essas duas funções no organismo, qual seria a função dessa ocitocina nos homens? Ou qual seria a função dessa ocitocina na mulher que não está amamentando ou na mulher que não está em trabalho de parto? Seria um hormônio que estaria ali ocupando espaço, estaria ocupando energia para ser produzido. Então, hoje nós vamos discutir este outro lado da ocitocina, que nem sempre é apresentado para o aluno na graduação, mas que sim é algo muito importante, tá? Então, nós vamos ver a relação da ocitocina com a empatia. E essa relação, pessoal, é a relação deste hormônio com um único comportamento. A ocitocina, ela participa de outros comportamentos que são importantes para nós, seres humanos, tá? Mas o foco nosso hoje vai ser ocitocina e a empatia. E aí, como que eu pensei nessa fala aqui, né? Eu dividi ela em três momentos. O primeiro momento, eu vou falar da empatia, né? O que é essa empatia? Por que ela é importante para nós, seres humanos? Aí, depois que você já entendeu o que é empatia, nós vamos para um segundo momento, que é a hora de entender a participação da ocitocina nisso. E aí, sabendo o que é empatia, conhecendo o trabalho, a função da ocitocina neste comportamento, nós vamos entender por que esse conhecimento ele é relevante. E essa relevância, né, ela vai ser entendida no terceiro ponto, no terceiro tópico, onde eu vou falar da pornografia versus a empatia. Então vamos começar aqui. Primeiro tópico. E para ilustrar, né, esta questão da empatia, eu vou usar este modelo aqui, tá? Esse casal aqui. Vamos supor aqui, marido e mulher. E toda a explicação que eu vou dar aqui, até para fazer sentido no final da minha fala, nós vamos analisá-la a partir do ponto de vista do homem, tá? Mas entendam que o sistema da ocitocina no nosso sistema nervoso, ele funciona de maneira semelhante no homem para a mulher, ok? Só que eu vou usar o homem aqui como nosso ponto de partida. Então, olha só. A esposa, ela está aqui sorrindo para o seu marido. E como vocês viram, os dois estão de mãos dadas. E quando nós observamos a expressão facial do marido, nós percebemos que ele também está sorrindo de volta. E isso é uma coisa muito comum entre nós humanos, né? Nós geralmente retribuímos
o que as outras pessoas fazem para a gente. Então, por exemplo, se você chega num local e a pessoa ela te atende com um sorriso, você retribui este sorriso porque é o comportamento adequado para você ter nesta ocasião. E um sorriso, ele pode significar muitas coisas, mas se tem uma coisa que todo sorriso significa, é o acolhimento. É muito gostoso você ir conversar com uma pessoa e ela sorrir para você, ela te acolher com este sorriso. O que é muito diferente se você chega para conversar com alguém e a pessoa te acolhe toda séria, com aquele ar um pouco mais frio. Então, se a gente analisar aqui a interação entre os dois, entre marido e mulher, né, percebemos que o comportamento é correspondido. Ou seja, a mulher sorri, o marido identifica a expressão facial do sorriso, identifica este acolhimento por parte da esposa e retribui. Ele executa um comportamento que corresponde ao comportamento da esposa. E isso é fundamental para a criação de vínculo entre estes dois. E assim, nós entramos na empatia. Primeira coisa, né? O que é a empatia? Então, a empatia, tá, por definição, é a capacidade de entender as emoções do outro. Então, nós acabamos de ver esse exemplo. Vamos supor que esta mulher ela está feliz em ver o marido. E aí ela sorri para ele. Quando ele observa a expressão facial dela, ele entende a emoção de felicidade e retribui esta emoção. Agora, por que a empatia é importante? Porque ela é fundamental para as relações humanas e funções sociais. Olha só, por mais que alguns de nós queiram pensar isso, tá? Nós humanos não somos uma ilha. Nós vivemos em sociedade e nós interagimos com outras pessoas. As interações sociais é algo extremamente difícil, e todos nós aqui sabemos disso. Nós lidamos com pessoas todo santo dia, e nós sabemos como é difícil lidar com pessoas. Um dos aspectos que deve ser considerado quando dois indivíduos interagem entre si é justamente as emoções do outro. Por quê? A todo momento, quando a interação social ela está se desenvolvendo, se desenrolando, é necessário que as duas partes entendam as emoções uma da outra, para que possam calibrar o seu comportamento e responder adequadamente, ok? E aí, para nossa surpresa aqui hoje, a empatia, que é esse comportamento tão importante nas interações sociais, ela é gerada a partir do funcionamento do sistema ocitocinérgico, tá? Pessoal, sobre esses 3 pontos em relação à empatia, deu para acompanhar o raciocínio aqui? Eu sim. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Até aqui? Acho que por enquanto não, né? Então, beleza. Não. Então, já temos o nosso cenário aqui. Sabemos o que é empatia, por que ela é importante. E antes de seguir, eu queria até dar um outro exemplo, tá? Que é um exemplo bem curioso, que em um dos artigos ele fala desse exemplo. Já viu quando você, quem tem cachorro sabe disso, né? Quando você interage com o seu cachorro, ele consegue fazer uma leitura das suas emoções. Ele consegue ler quando você está feliz e ele corresponde com essa felicidade. O comportamento do cachorro é calibrado a partir da leitura que ele faz de você. Quando você está triste, ele muda o comportamento dele e adequa o comportamento dele à sua tristeza. Isso é uma forma de empatia. É uma forma rudimentar, porque acontece, é gerado em um animal que não tem um córtex desenvolvido como o nosso, então é impossível o cachorro entender o conceito de empatia, ele nem sabe que está sendo empático. Mas todos os animais que foram domesticados, né, que são animais que foram treinados para
trabalhar com os seres humanos, eles aprenderam que para sobreviver junto com os seres humanos, para conviver com os seres humanos, eles precisavam fazer essa leitura das emoções humanas e adequar o comportamento deles a essas emoções. Então, esse é um exemplo aí, às vezes até mais prático, né? Porque muitas vezes um humano não consegue entender a emoção do outro, mas um cachorro que, né, eu vou colocar aqui entre aspas, tem um córtex menos desenvolvido, é capaz de fazer essa leitura e se adequar muito bem ao nosso comportamento. E tudo isso, tá, gente, depende deste sistema ocitocinérgico, esse sistema que usa de ocitocina para fazer as calibrações no nosso sistema nervoso, no nosso encéfalo. Beleza. Então, terminamos a primeira parte. Isso aqui é a empatia. Agora nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos entender o papel dessa ocitocina. Então, de novo, volto aqui no casal e vamos começar entendendo o seguinte, tá? A ocitocina, ela é um neuropeptídeo e ela é produzida, tá, por aproximadamente 50 mil neurônios no encéfalo. Então, no curso, nós vimos que eu até chamei, né, a ocitocina de um neurohormônio. O que isso significa? Significa que ela funciona como um hormônio, ela é secretada na corrente sanguínea, atua em alvos que estão distantes, né, da estrutura que a secretou. Só que existem outros neurônios espalhados pelo encéfalo, e esses neurônios ainda estão sendo mapeados, tá? Alguns deles se projetam para outros neurônios. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu tenho neurônios no encéfalo que produzem ocitocina, mas que não enviam seus axônios para aqueles capilares da neurohipófise. No curso eu falei desses neurônios. Existem outros que se projetam para outras áreas encefálicas, onde você tem uma comunicação neurônio a neurônio. Que áreas são estas? Então, nós vimos que, além do hipotálamo, tá, nós vamos encontrar, tá, o receptor de ocitocina, que é o OTR. Esse OTR, ele existe no próprio hipotálamo, mas além do hipotálamo, tá, este receptor, ele é expressado por neurônios da amígdala, hipocampo e núcleo accumbens. A amígdala e hipocampo, nós já tivemos uma conversa sobre essas duas estruturas naquela aula de sistema límbico. Agora, esse núcleo accumbens, talvez ele seja uma novidade para alguns de vocês aqui. De maneira bem simples, tá? Este núcleo aqui, ele está relacionado ao nosso sistema de prazer, ao nosso sistema de recompensas e motivações, tá? Então, olha só, eu sei que existem aproximadamente 50 mil neurônios no encéfalo que produzem ocitocina. Alguns vão enviar seus axônios para outros neurônios, e aí eu formo uma sinapse ali. Alguns deles vão enviar seus axônios para vasos sanguíneos, como nós vimos, né, naquela relação hipotálamo-neurohipófise. E aí, o receptor de ocitocina, chamado de OTR, né, OT, ou OT, é a sigla da ocitocina, e o R significa receptor. Então, o receptor de ocitocina, ele está espalhado pelo corpo, tá? Nas partes centrais, ou seja, no sistema nervoso central, eu encontro esse receptor na amígdala, no hipocampo e no núcleo accumbens. Mas eu também encontro esse receptor na periferia. E aí, só um ponto interessante aqui, tá? Existem células do sistema imune que têm receptor de ocitocina. E existem algumas evidências que mostram que a ocitocina, ao interagir com essas células do sistema imune, aumenta a capacidade do organismo em curar lesões, em curar certas... em curar lesões,
tá? Que podem acontecer por meio de um trauma ou por meio de algum outro processo patológico. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando que o amor pode curar, existe sim algumas evidências que mostram, né, que uma pessoa hospitalizada e que ela tem os seus entes queridos próximo dela, que ela tem um ambiente mais acolhedor ali no hospital, ela produz mais ocitocina, e isso ajuda o sistema imune dela a fazer o reparo tecidual mais acelerado, de maneira mais rápida. Então, isso diminui o tempo de internação dessas pessoas, tá? Então, lógico que não vão pensar assim, então o amor vai curar. De certa forma, vai, tá? Mas aí agora saibam o porquê esse amor pode curar, tá? E por fim, o que essa ocitocina ela faz no nosso organismo que ela proporciona, né, ela facilita essa geração de vínculo entre as pessoas. O que ela faz no nosso corpo, por exemplo, no corpo deste homem aqui, que permite a ele ser uma pessoa mais empática, reconhecer as emoções da esposa, responder adequadamente e criar um vínculo com ela. A ocitocina, ela atua via o OTR, via o receptor de ocitocina. E ela induz um estado fisiológico de quiescência. O que significa quiescência? Quiescência, tá? É uma palavra que vem do latim e ela significa calma, tranquilidade. Então, quando a ocitocina atua nos seus receptores, ela induz esse estado fisiológico de quiescência. E ela gera o ambiente fisiológico propício para a empatia acontecer e a geração do vínculo ocorrer. Eu vou explicar o passo a passo de como que ela induz essa quiescência, tá? Aí eu só queria complementar com uma coisa antes de entrar nisso. Qual é a relação desse estado de calma, de tranquilidade, com a empatia? Olha só, acho que todos nós aqui já tivemos alguma experiência onde tivemos que relacionar com uma outra pessoa e essa interação foi muito difícil. Talvez porque o ambiente estava um pouco mais agitado ou estávamos num dia que estávamos muito estressados. E aí, por estarmos mais agitados, não conseguíamos ler adequadamente as emoções do outro e não conseguimos responder adequadamente. Então, olha só, quando a ocitocina gera esse estado de calma, ela permite, tá, que o seu encéfalo disponibilize recursos que seriam usados no alerta para você prestar atenção no outro indivíduo. E aí você consegue fazer uma leitura muito melhor, muito mais detalhista da emoção que a outra pessoa está produzindo. E assim você consegue responder com mais qualidade, com mais precisão. Pessoal, eu falei bastante aqui, foram muitas informações, mas quero saber, deu para acompanhar? Esse final aí que você falou de luta ou fuga, eu não entendi, não, Amir. Você pode repetir, por favor? Posso. Eu vou explicar ele de maneira mais geral e depois eu vou entrar em detalhes de como a ocitocina faz isso. É mais ou menos o seguinte, Hélida. Já viu que num dia que você está mais estressada, você está mais agitada, parece que você não consegue aturar outras pessoas, você não consegue se relacionar com outras pessoas? Isso acontece por quê? Quando você está nesse estado mais agitado, o seu encéfalo, ele direciona todo o recurso que ele tem para prestar atenção naquilo que está te estressando, por exemplo. E aí você, quando tem que interagir com alguém, você não tem a calma e a paciência para fazer uma leitura dessa pessoa e calibrar o seu comportamento. Quando a ocitocina consegue agir, ela te acalma, e aí o seu cérebro agora, o seu encéfalo, livre, né, desses estressores, o seu encéfalo fica mais calmo,
ele consegue ter mais tempo para poder processar informações emocionais referentes a outra pessoa, a pessoa que você está interagindo. E quando ele faz isso, ele consegue calibrar o seu comportamento de maneira melhor. E aí você consegue interagir de maneira mais harmônica com a outra pessoa, você consegue ser mais empática. Deu para entender? Sim, agora eu entendi certinho. Obrigada. Beleza, imagina. Bom, então vamos entrar aqui no encéfalo deste homem, para a gente poder entender como que a ocitocina vai fazer isso. Então, qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo vai ser o seguinte: a interação social estimula a secreção de ocitocina. E aí, eu queria detalhar um pouquinho mais esse primeiro ponto aqui. No caso, nesse exemplo que nós temos aqui no slide, tá? Essa interação social, ela envolve o toque das mãos, tá? Os dois estão de mãos dadas, e envolve principalmente a visão. Olha só, ele está observando a expressão facial da esposa dele. E isso é uma interação social. Quando você interage socialmente com alguém, você olha a pessoa nos olhos. E é essa interação social que vai estimular a secreção de ocitocina. É interessante porque existem algumas outras situações de interação social que foram estudadas para entender se a ocitocina era secretada ou não nessas situações. Um exemplo que nós temos é quando você faz contato visual quando você está interagindo com o seu cachorro ou com o seu animal de estimação, mas principalmente com o cachorro. Isso gera a secreção de ocitocina para a criação de vínculo entre o dono e o cão. Um outro exemplo é massagem nos pés. Se você faz massagem nos pés de alguém, você libera ocitocina e a pessoa libera muita ocitocina. E isso facilita a geração de vínculo entre os dois. Da mesma forma, tá? Indivíduos que assistem a filmes pornográficos, quando eles fazem o contato visual com os atores, tá? Quando ele está vendo aquela cena pornográfica, e ele faz contato visual com algum dos atores que está ali, acontece também a secreção de ocitocina. Mas essa secreção, ela não vai ter um efeito fisiológico, porque entendam que não é uma interação social real, é uma interação social virtual, ela não existe, é uma ilusão. E aí, essa ocitocina, ela vai começar a ter um papel degenerativo no cérebro dessa pessoa. Então, eu dei 2 exemplos bons e dei um exemplo ruim aqui no final, tá? Mas vamos voltar nesse exemplo aqui. O simples olho no olho inicia uma interação social que estimula a secreção de ocitocina. Então, nesse momento, ó, neste homem aqui, está acontecendo a secreção de de ocitocina. E a mesma coisa está acontecendo nesta mulher. Lembrando que nós vamos focar no homem aqui. Beleza, então, vou pegar aqui só o encéfalo dele. Temos aqui, então, um vaso sanguíneo, certo? E a ocitocina foi secretada aqui a partir dessa interação social. Agora, o que essa ocitocina vai fazer? Porque ela precisa gerar um estado de calmaria, né? Para facilitar a empatia e a formação de um vínculo. Para isso, existe uma área aqui encefálica conhecida como amígdala. E aí, essa ocitocina vai até a amígdala. Então, ó, ela vai até a amígdala. Quando ela chega na amígdala, ela vai produzir o nosso segundo evento aqui. A ocitocina atenua o funcionamento da amígdala. Como assim? Ora, na amígdala eu tenho receptor para ocitocina. Quando a ocitocina age nesses receptores, ela vai diminuir o nível de atividade da amígdala. Se vocês se lembram bem, quando a amígdala dispara, quando ela aumenta a sua atividade, ela gera um estado de ansiedade, porque significa que talvez algum perigo esteja presente naquele ambiente. Lembra que nós vimos a amígdala e relacionamos ela com a emoção, com o sentimento de medo. Nesse caso aqui, a ocitocina vem até a amígdala e começa a diminuir o nível de atividade da amígdala. Qual que é o resultado?
O resultado é que a ocitocina reduz a ansiedade social. Então você começa a ficar mais calmo. Você começa a entrar nesse estado de quiescência fisiológica, ou melhor, esse estado, né, de calmaria. E esse é o primeiro passo, tá? Para você conseguir ser uma pessoa mais empática com o outro indivíduo, ou seja, para este homem ser mais empático com a sua esposa e fortalecer o vínculo entre os dois. Então, olha só, passo número 1. O marido começou a interagir, né? Começou a interação social com a esposa. Essa interação se dá principalmente porque um fez contato visual com o outro. A partir daí, a ocitocina foi secretada. Passo número 2. A ocitocina vai até a amígdala e se liga nos seus receptores ali. E aí o que ela faz? Diminui o funcionamento da amígdala. Para quê? Para reduzir a ansiedade social e o homem ficar mais calmo, mais tranquilo. O que facilita a empatia, facilita ele reconhecer ou entender as emoções da sua esposa. Até aqui todo mundo conseguiu acompanhar? Passo 1 e o passo 2? Sim. Beleza. Agora, o que mais vai acontecer aqui? Então, agora que já temos esse estado de quiescência fisiológica, a próxima coisa é a seguinte. Existe uma outra área, tá, encefálica, que eu estou destacando aqui, que é o núcleo accumbens. Esse núcleo accumbens, tá, pessoal, ele não está representado com acurácia anatômica aqui, neste modelo 3D do encéfalo. Mas ele fica em partes mais frontais do encéfalo. E é um centro de prazer, é um centro de recompensa, um centro de motivação. Então, ó, eu vou dar um zoom aqui nesse núcleo accumbens, e aí nós vamos ver o seguinte. Nesse núcleo accumbens, chega até ele, tá? Neurônios dopaminérgicos. Então, eu tenho aqui ó, um neurônio dopaminérgico que está vindo de outras áreas encefálicas e chegando ali no núcleo accumbens. E aqui embaixo, eu tenho um neurônio do núcleo accumbens. Neste neurônio dopaminérgico, obviamente, eu tenho vesículas contendo dopamina, um neurotransmissor muito relacionado à motivação e à recompensa. E aqui no neurônio do núcleo accumbens, eu tenho receptores para a dopamina. Mas eu tenho também o receptor OTR, que é o receptor da ocitocina. Nessa situação de interação social, como esse núcleo accumbens vai funcionar? Olha só, vou voltar a animação aqui. A ocitocina, então, depois que ela foi na amígdala e diminuiu a ansiedade social, ela vai ali no núcleo accumbens. Beleza? Ela chegou aqui no núcleo accumbens. Agora, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o nosso terceiro passo. A ocitocina atua em conjunto com a dopamina no núcleo accumbens. Mas, professor, o que a dopamina faz no núcleo accumbens? Olha só, nesta situação de interação social, esse neurônio dopaminérgico, ele vai começar a liberar dopamina aqui na fenda sináptica. Essa dopamina vai se ligar ao seu receptor, que está aqui no neurônio do núcleo accumbens, e ela vai fazer o seguinte efeito aqui. A dopamina vai motivar, tá? Ela motiva as ações direcionadas a uma recompensa. Ou seja, ela está motivando este homem a interagir corretamente com a sua esposa. Por quê? Porque a interação correta pode resultar em uma recompensa. Quais recompensas são essas? Pessoal, depende. Pode ser um simples momento prazeroso ali de uma conversa. Pode ser um abraço, pode ser um beijo, ou até mesmo o sexo. Tudo isso funciona como uma recompensa
E essa dopamina diz para esse núcleo accumbens, ó, a possível recompensa é essa. Motiva este homem a fazer estas ações, dá vontade para ele fazer essas ações, porque ele pode ganhar um beijo, ele pode ir para a cama com a esposa dele, ou ele pode simplesmente ter uma conversa interessante com ela. Só que a dopamina, ela também vai fazer isso, ela também vai motivar ações direcionadas a uma recompensa, pelo simples fato, às vezes, deste homem, por exemplo, tá com sede de tomar um pouco d'água, tá com fome se alimentar, ou chegou em casa, tá cansado, essa dopamina pode motivar ele a assistir um filme, a talvez jogar um pouquinho de videogame, ou às vezes, enfim, fazer alguma outra atividade que não envolvam pessoas, mas envolvam objetos. A questão aqui é a seguinte: neste exemplo aqui, a dopamina está motivando ações direcionadas a uma recompensa que envolve uma outra pessoa, envolve um outro ser humano, não envolve um objeto. E aí é que entra a ocitocina. Porque a ocitocina vai vir e, ao mesmo tempo que a dopamina se liga aos receptores de dopamina, a ocitocina vem e se liga aos receptores de ocitocina. Tá vendo que as duas estão trabalhando em conjunto aqui? Dopamina fazendo o seu serviço e ocitocina fazendo o quê? Ocitocina, ela vem e adiciona o vínculo humano à recompensa. Ou seja, se a recompensa for um beijo, olha só, você fez todas essas ações, interagiu corretamente e a sua recompensa foi um beijo. Só que você não está beijando um objeto, você está beijando um outro ser humano. E aí, o organismo deste homem entende que ele, de fato, está sendo recompensado por outra pessoa, e não por um outro objeto ou por ações dele isoladamente. Deu para entender isso aqui? Ó, Amires, esse núcleo accumbens que libera dopamina é diferente daquele lá da substância negra do mesencéfalo. Tá. Você está perguntando, se eu entendi bem a sua pergunta, você está perguntando o seguinte: esse núcleo accumbens, alguns autores, pelo menos, né, dizem que ele pertence aos núcleos da base, certo? É isso que você... Não, é porque, tipo assim, eu pensei assim, ó, Uhum. eu não sei se tem a ver, mas aí, é uma pessoa que tem Parkinson, tá relacionado com essa ocitocina, porque vai liberar menos, então ela teria menos empatia, não sei se tem a ver. Tá, beleza. Eu entendi. Eu vou explicar o seguinte, ó. Esse núcleo accumbens, tá, anatomicamente, ele pode ser vinculado ao corpo estriado, tá? Quando você fala do estriado, você pode adicionar o núcleo accumbens nele. Só que a participação do accumbens aí não é uma participação em movimento, em execução de movimentos, certo? Ou coordenação de movimentos, como os núcleos da base fazem. O papel dele ali vai ser o seguinte: como os núcleos da base participam da coordenação do movimento, todo movimento, tecnicamente ou teoricamente, gera uma recompensa. Se o movimento gera uma recompensa, o accumbens, ele tem que sinalizar que aquele comportamento, aquele movimento gera uma recompensa. Então, se ele gera uma recompensa, ele deve ser repetido. Se não gerar uma recompensa, ele não deve ser repetido. E esse é o papel do accumbens. Ele faz parte de um circuito cognitivo, recompensa, motivação, prazer. Só que nós humanos, para obter prazer, para obtermos recompensas, precisamos executar movimento voluntário. Tem que contrair músculo esquelético. Por isso que aquela circuitaria motora que nós estudamos em sistema nervoso, ela tem que estar associada também às circuitarias mais emocionais. Porque daí o accumbens também ele tem, né, esse papel emocional. Quando você é recompensado, você ganha uma recompensa, você fica feliz. Se você faz alguma coisa e alguém te dá um chocolate, você vai ficar feliz.
Você sente essa felicidade. E as chances de você executar aquele comportamento motor mais vezes é maior. O que que acontece? No caso do Parkinson, a pessoa ela tem um problema motor que pode sim ter repercussões, tá, emocionais. Porque olha só, a partir do momento que a pessoa tem dificuldade em executar bem um movimento, ela talvez não consiga obter certas recompensas a partir de interações sociais. E isso modifica o accumbens. Essas modificações no accumbens podem gerar outros transtornos. Por isso que pacientes com Parkinson não devem ser tratados apenas do ponto de vista motor. Eles também devem ser acompanhados do ponto de vista psicológico. Por quê? Porque esse núcleo accumbens, ele também participa de uma circuitaria que, quando essa circuitaria deixa de funcionar corretamente, o indivíduo pode desenvolver depressão. E é uma depressão onde ele apresenta anedonia, ou seja, ele é incapaz de sentir prazer. E uma vida sem prazer, talvez a pessoa pense o seguinte: não vale a pena ser vivida. E por isso que muitas pessoas que desenvolvem depressão por problemas no accumbens têm uma certa tendência ao suicídio, porque a pessoa não sente mais prazer por viver. Deu para entender a relação? Deu, entendi sim, obrigada. Certo? Agora, Famílias. só complementando aqui, Melanie, esses neurônios dopaminérgicos que chegam no accumbens, eles vêm de uma outra área que está no mesencéfalo, tá? Mas que não é a substância negra, beleza? Beleza, obrigada. Pode falar, Melanie. Então, essa parte da liberação da dopamina, ela é mais feita por essa questão visual, imaginativa, porque você está imaginando ou esperando uma recompensa, mas em teoria não vai, tipo assim, pode que não aconteça. Então é mais visual. Daí entra aí o caso da pornografia, que está imaginando, mas então tem a liberação de ocitocina, só que ao mesmo tempo não tem esse contato pessoal. Exato. É isso mesmo. Você entendeu certinho. Essa dopamina que está sendo secretada ali, ela está sinalizando uma possível recompensa para um comportamento. O que essa dopamina faz? Ela diz para o accumbens o seguinte, e isso envolve outras áreas, tá, do pré-frontal relacionadas à tomada de decisão. É mais ou menos o seguinte, você tem o comportamento A e o comportamento B. Qual dos dois você escolhe? Você vai escolher aquele que tiver as maiores chances de te trazer uma recompensa. Você vai escolher aquele que tiver as maiores chances de trazer a recompensa que você quer. Então, se o A tem maiores chances de trazer uma recompensa e trazer a recompensa que você quer, provavelmente ele vai ser o escolhido. E aí, quando essa dopamina sinaliza no accumbens, ela está dizendo ali, ela diz para esse accumbens a valência deste comportamento. E aquele que tem a maior valência é o que é selecionado para ser executado. Se não trouxer uma recompensa, muitas vezes pode ser que ele traga dicas, né, sobre essa recompensa. O que eu quero dizer aqui? Olha, por exemplo, marido e mulher estão interagindo ali, talvez a recompensa a partir dessa interação seja um beijo. Só que o beijo não aconteceu. Mas o que vai acontecer nesse caso? Essa dopamina disse, bom, você fez tudo certo, mas a recompensa não veio. Mas você se aproximou tanto. Então, talvez se a gente melhorar uma coisa ou outra, na próxima vez você consiga. E ainda assim a pessoa se sente feliz. Ela fala, pô, meu esforço não foi tão em vão assim, porque eu melhorei em algo. Não sei se ficou claro? Ficou assim. Daí, então, já entraria o hipocampo também nessa questão da memória. Exato, porque aí, esse é um último ponto aqui. Este momento de interação aqui entre marido e mulher, tá? Vamos supor aqui, então, os dois interagiram ali, teve essa aquiescência fisiológica, o marido foi mais empático com a sua mulher, respondeu adequadamente e os dois se beijaram, tiveram um momento que foi gostoso para os dois. Esse momento vale a pena ser lembrado. O que acontece? Todo o processo de produção de memória já está acontecendo no hipocampo.
Só que tem muita informação, certo? Tem muita informação. Tem informação sobre a roupa que a mulher está vestindo, tem informação sobre a maquiagem que ela está usando, sobre os sons do ambiente. E aí, o que essa ocitocina faz? Ela também vai no hipocampo. Só que quando ela chega lá e age nos receptores de ocitocina, ela diz para o hipocampo o seguinte, ó, essa informação aqui é relevante. E aí, toda informação que ela aumenta a relevância, o hipocampo adiciona no momento que vai construir a memória, certo? Certo. Entendi, obrigada. Imagina. Então, gente, basicamente, a partir dessa secreção de ocitocina, o homem interagiu socialmente com a mulher, liberou ocitocina. Essa ocitocina gerou um estado de calma no corpo dele. Ele foi mais empático com a esposa, recebeu a recompensa adequada, que foi um beijo. E qual que é o resultado final disso? É algo que é muito bonito de ser compreendido por nós, que é o amor. Então, a partir dessa interação social, os vínculos entre marido e mulher foram fortalecidos, tá? Gerando o que nós chamamos de amor. E olha só como que isso é interessante para nós seres humanos. Porque nós humanos, nós temos um sistema que nos permite ensinar para as futuras gerações coisas que nós fazemos e que são boas e que dão certo. Mas isso só é possível quando um vínculo forte é formado entre um casal e os dois se dispõem a ensinar isso para as futuras gerações. Então, perceberam que a ocitocina, ela é um sistema que foi desenvolvido por nós, humanos, né, ao longo da evolução, mas que visa algo muito maior do que a simples criação de vínculos entre seres humanos. Ele visa também a preservação da civilização, a preservação da cultura. Beleza. Isso, então, foi a ocitocina. Só que daí, tudo que é bom, sempre tem que vir alguma coisa para querer estragar. E aí, nós entramos na questão da pornografia. Muito bem. A pornografia, a uma primeira vista, ela pode ser algo inocente, né? Mas ela não é. Então, para discutir essa parte aqui, eu trouxe esse artigo, ó, fresquinho, 2022, se não me engano, acho que ele é de novembro do ano passado, tá? E é um artigo que foi entendido o papel da ocitocina e da vasopressina, tá? Do ADH, não falei do ADH aqui, mas o ADH, gente, faz muito mais do que simplesmente conservar água e gerar sede, tá? Ele tem também um papel, assim, importantíssimo na produção de certos comportamentos, tá? E é interessante que ocitocina e vasopressina, ou ocitocina e ADH, são, de certa forma, antagônicos. A ocitocina, calmaria. A vasopressina, agressão. E aí, esse artigo aqui, eles estudaram um grupo de homens, tá? Que todos tinham um problema em comum. O uso intenso de pornografia, tá? E isso produziu mudanças comportamentais nesses homens. A maioria deles estava passando por tratamento com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, tá? E eles viram que esses homens apresentavam alterações nos níveis de ocitocina e vasopressina. E aí eu vou trazer alguns pontos que esse artigo apresenta. O primeiro ponto é o seguinte: 80% dos homens em tratamento por desordem do comportamento sexual compulsivo afirmam problemas com a pornografia. Então, a maioria dos homens que estavam em consultórios psiquiátricos se tratando, tá, por ter uma desordem de comportamento sexual, eles afirmavam problemas com a pornografia. Então, esses pesquisadores começaram a ver o seguinte: pô, então, peraí, se a maioria tem problema com a pornografia, então a pornografia deve estar mudando alguma coisa no cérebro destes homens, no encéfalo destes homens, que está gerando esse problema. E aí você fala assim, poxa, mas desordem do comportamento sexual compulsivo, como que isso afeta a vida de uma pessoa?
tem um potencial, pessoal, para incapacitar, tá? Como assim para incapacitar? Para o indivíduo, ele morrer em vida. Como assim? Ele não consegue trabalhar, porque ele não consegue interagir com outras pessoas, ele não consegue manter o foco nas atividades que ele tem que fazer. Basicamente, ele fica encostado, tá? Ele não se torna uma pessoa produtiva. E isso tem consequências, tá, para a sociedade. Segundo ponto. Então, nós vimos aqui que provavelmente a pornografia está gerando algum prejuízo no funcionamento do encéfalo destes homens. E aí, um outro ponto abordado para o artigo é: a pornografia é correlacionada com a objetificação sexual da mulher. Por quê? A indústria pornográfica, ela produz estes materiais visando justamente o homem, principalmente porque o homem, tá, ele é muito visual na seleção de suas parceiras. Primeiro ele vê, depois ele busca entender a mulher. E a pornografia, sabendo disso, né, as indústrias que trabalham com produções pornográficas, elas colocam a mulher de fato na posição de um objeto, como se ela estivesse ali para cumprir todo, para fazer atender todos os desejos do homem. Beleza. Qual que é o terceiro ponto? Ver as mulheres como objetos sexuais tem sido associado a uma redução nas capacidades empáticas do indivíduo. Ah, então olha só que interessante. A pornografia objetifica a mulher, a atriz que está ali. As pessoas, ou os homens, que veem as mulheres como objetos sexuais só para atender os seus desejos, são menos empáticos. Então, talvez a pornografia está acabando com a empatia desses indivíduos. E aí vem o quarto ponto. Portanto, o comportamento de assistir a pornografia, que é considerado um comportamento de adicção, é um vício, quando às vezes o indivíduo, ao invés de fazer uma coisa mais produtiva, todo o comportamento dele, é direcionado só para aquilo ali. Às vezes ele tem uma lista de 10 tarefas para fazer. Ele não vai fazer, porque ele vai dedicar o tempo dele a ver a pornografia. Então, portanto, o comportamento de assistir a pornografia produz prejuízos no sistema neural responsável pela empatia. E assim, o indivíduo apresenta uma menor capacidade de criar vínculos. E primeiro começa a dificuldade de criar vínculos com mulheres e depois isso passa para homens. Tá? Então ele não consegue ter amigos, ele não consegue se relacionar com nenhuma outra pessoa e aos poucos ele vai ficando cada vez mais isolado. Lógico que esse artigo aqui analisou isso nos homens, tá? Mas hoje já é conhecido que a pornografia também é um problema para as mulheres, tá? Ele também, usando uma palavra assim, para explicar o impacto disso, ele destrói também o encéfalo da mulher, tá? Então, deu para entender aqui, a relação é a seguinte: pornografia, ela gera prejuízos no encéfalo desse homem, ele não consegue ser empático, ele não cria vínculos. Então, ele começa a olhar para a mulher como um objeto que ele vai utilizar apenas para atender os seus próprios desejos. Uma forma muito simples de você ver isso, um exemplo, tá? Já viu aquele cara que ele só procura uma mulher quando ele deseja algo sexual dela? E assim que ele consegue, ele descarta ela e vai correr atrás de outras? E ele não liga para os sentimentos dela, ou se ela gosta dele, enfim. Isso é basicamente um exemplo, tá, de alguém que apresenta esse tipo de comportamento, que tem uma dificuldade de criar vínculos. Agora vamos entender como que essa pornografia gera prejuízos nesse sistema neural responsável pela empatia. Então vou voltar aqui neste homem, e agora o cenário vai mudar. Nós vamos entender o cenário da seguinte maneira: vamos supor que ele faz uso de pornografia, tá? E esse uso problemático. Então, vou separar o encéfalo dele aqui, tá aqui de novo o núcleo accumbens, e aí eu vou separar aqui o córtex visual, tá? Outras áreas, muito provavelmente, vão responder sim à exposição a conteúdo pornográfico. Mas vamos trabalhar com algo mais simples aqui, que vai ser o córtex visual. E aí, primeiro ponto, primeiro evento: assistir pornografia altera as vias da recompensa.
Então, esse indivíduo está sendo exposto a conteúdo pornográfico e, ao assistir esse conteúdo, algumas coisas vão começar a mudar no encéfalo dele, principalmente nessas vias da recompensa, que envolvem o centro da recompensa, o centro do prazer, que é o núcleo accumbens. Então, coloquei um sinal de menos aqui, para a gente entender que assistir pornografia tem efeitos negativos no funcionamento do núcleo accumbens. Beleza. Agora eu vou dar um zoom aqui no núcleo accumbens, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Olha só, neurônio do núcleo accumbens, aqui o receptor de ocitocina, aqui o receptor de dopamina, aqui a vesícula contendo o neurotransmissor dopamina, e aí nós sabemos que essa dopamina ela é liberada aqui na fenda sináptica quando o indivíduo está buscando uma recompensa para sentir prazer. Então, nesse exemplo aqui, ó, ele está assistindo esse filme pornô. Por quê? Porque ele quer ser recompensado, ele quer ter, por exemplo, um orgasmo. E aí, essa dopamina é liberada aqui para gerar essa sensação de recompensa, para o indivíduo entender que ele está obtendo uma recompensa. Beleza, essa dopamina foi liberada aqui. Tá, mas a ocitocina, ela não vai ser liberada também? Ela vai ser liberada. Por quê? Como eu falei lá no início, existem evidências que mostram que o contato visual enquanto a pessoa assiste uma cena pornográfica libera a ocitocina. A questão é a seguinte: a exposição contínua à pornografia faz com que o comportamento de assistir, tá, o filme pornográfico, ele, de certa forma, sequestra essas vias de motivação, de prazer e de recompensa aqui do núcleo accumbens. Sequestra ela de forma que essa via vai funcionar apenas para este comportamento, tá? Que é um comportamento de vício. Como assim? Uma das mudanças, tá, que vão acontecer aqui no núcleo accumbens é a seguinte, ó. Vamos ver aqui o passo 2. Existe um rompimento da atividade conjunta da ocitocina com a dopamina. Por algum motivo, ainda sendo que está sendo estudado, essa ocitocina, ela perde o tempo dela de pareamento com a dopamina. E aí o que vai acontecer? A dopamina vai agir, vai ter os seus efeitos intensificados, porque o vício sequestrou essa via para ela servir apenas ao vício. E como essa ocitocina, aparentemente, ela chega tarde demais, o que vai acontecer no encéfalo deste homem aqui, quando tem esse rompimento dessa atividade em equipe entre dopamina e ocitocina? Vai acontecer uma segregação entre a recompensa sexual e a formação de vínculo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, quando ele for interagir com uma mulher real, todo o comportamento dele vai ser motivado a obter a recompensa sexual, ou seja, o sexo. Mas no momento que o ato sexual estiver acontecendo e depois que ele tiver acontecido, como perdeu o tempo, a ocitocina agiu tarde demais, dopamina agiu antes, agiu com mais força, ele entendeu o seguinte: bom, eu já me satisfiz e é isso. É como se ele tivesse usado mesmo aquela mulher. E aí, o que aconteceria nesta situação aqui? Aconteceu a interação social, mas ela aconteceu pelos motivos errados. Não para gerar e fortalecer vínculos entre duas pessoas, mas simplesmente para uma pessoa usar a outra apenas para atender os seus desejos. E é assim que este homem, a partir de agora, começa a ver a sua mulher apenas como um objeto. Em outras palavras, este tipo de vício, outros vícios também fazem isso, tá? Mas eu usei esse como um exemplo, tá? Por exemplo, o uso de cocaína, ele também destrói esse sistema, e a pessoa que faz esse uso desse tipo de substância tem dificuldade, tá, de criar vínculos, de ser empático com outras pessoas.
finalizando a minha fala aqui, basicamente o que aconteceu? O amor foi morto graças a este vício. Pessoal, então, resumindo aqui, qual a relação da ocitocina com a empatia? Basicamente, você precisa da ocitocina sendo secretada durante uma interação social para que ela gere um estado de calmaria, porque ela diminui a atividade de amígdala, e depois você precisa que, a partir do momento que você entende o que a outra pessoa está sentindo, a emoção que ela está esboçando, você interage melhor com ela e é recompensado. Aí vem a dopamina. E aí essa ocitocina vem junto, ao mesmo tempo, para dizer para você, ó, essa recompensa, ela não está associada a um objeto, ela está associada a uma pessoa que tem a sua história, que tem as suas emoções e que tem os seus desejos, certo?